Falei, pô, tô aqui com a primeira videoaula de física e eu vou ensinar pra vocês o que é física, porque eu também preciso aprender de física, porque eu não sou muito bom em física. Vamos lá. O que é física? A física como explicar? A física é a ciência. Oh, sério que a física é uma ciência? Tem pessoa que não sabe que a física é uma ciência, que só acha que é uma matéria chata pra caramba da escola, que realmente é também, mas ela na verdade é bem legal e não deveria ser uma matéria, deveria ser uma coisa muito legal que a gente aprende todo dia, porque a física é muito louca. Vocês vão entender. A física é uma matéria que a física é uma ciência que estuda os fenômenos físicos, as coisas que acontecem que tem a ver com, tipo, eu bati aqui, isso aqui é uma coisa física, eu bati em mim mesmo, é algo físico, eu toquei, físico, entendeu? A física vem por causa desse nome, físico, entendeu? Ela estuda os fenômenos, as coisas que acontecem físicas. Ela estuda isso. Por que ela quer estudar isso? Porque ela quer. Porque é uma ciência que gosta das coisas, entendeu? Físicas. Tá, chega. Fora isso, eu preciso ensinar pra você. Ensinar. Não tô virei professor agora. Preciso explicar também que. Tá. A física gosta de estudar os movimentos. Tipo, por que isso aqui gira assim? Por que isso aqui vai aqui? Por que isso aqui pra lá? Os movimentos. Porque um carinha chamado Newton, ele era bem inteligente. Na verdade, ele era meio brisado, mas ele era inteligente. Ele resolveu que ele queria criar fórmulas para os movimentos, criar leis, entendeu? Por isso que tem as leis de Newton, eu já vou explicar exatamente o que são, quais são e por que são. E aí ele quis, tipo, ele quis achar uma lógica dentro das coisas que acontecem, assim, dos movimentos, das coisas físicas. E ele conseguiu achar, tanto que ele criou 3 leis, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. E ele estuda, basicamente essas 3 leis estudam o movimento. E o movimento é composto, assim, movimentos, se a gente dividir um movimento, ele vai ter a parte mecânica, e a parte mecânica que é dividida em 2 partes. E essas partes são a dinâmica e a cinemática, entendeu? Então, a dinâmica, ela estuda a causa dos movimentos, tipo, isso aqui se movimentou até aqui e bateu aqui. A dinâmica vai estudar a consequência disso aqui, ó. Tu bateu, entendeu? Vai estudar isso, vai estudar tipo o que aconteceu depois, vai estudar essas coisas. Agora a cinemática não, ela só vai pensar no movimento até chegar aqui. Estuda só essa parte, entendeu? Então, tipo, aqui cinemática, pum, dinâmica, entendeu? É meio que isso. E uma coisa que vocês têm que entender bastante que cai bastante coisa sobre cinemática. E cinemática é bem interessante, porque ela tem uns conceitos bem específicos, assim, que se você não prestar atenção, não entender, tipo, não entrar na sua cabeça que é aquilo, significa aquilo, você não vai conseguir entender a física em geral, porque a física em geral, pacificamente, tem bastante coisa de movimento. E muitas outras coisas, em muitos outros assuntos tem bastante coisa de movimento, então você tem que entender bastante, assim, infelizmente, né, porque seria melhor se fosse mais fácil esses nomes, mas até que os nomes são fáceis, mas não precisa aprender exatamente o que são essas coisas. Enfim, eu vou explicar alguns conceitos da cinemática, porque é bem importante entender esses conceitos, que é geralmente o que cai nas provas e blá blá blá, e depois eu vou explicar as leis de Newton. Então, voltei aqui com todas as importâncias da cinemática, você sabe que cinemática. O referencial. O que é o referencial? O referencial é meio simples assim, só que ele confunde às vezes. O referencial é tipo, o restaurante é do lado do extra. Qual é o referencial? O extra. A referência. Onde que tipo, qual é o lugar que você pegou de referência? Entendeu? O que é? Onde? O lugar, a coisa que você pegou de referência. Tipo, a formiga está do lado da vespa. Qual é a referencial? A vespa. Porque é a vespa que está lá e a formiga está do lado, entendeu? O referencial, a referência, o que você tem de concreto é a vespa. A formiga está do lado. Só, entendeu? É meio que isso. Isso pode confundir às vezes bastante.
Tanto que eu até gravando eu confundi, mas vamos lá. Posição. A posição é bem simples. Tipo, o lugar aonde está, diferentemente do ponto referencial, que do ponto referencial não, do referencial, que é o que você pega de referência, que é do que, tipo, a formiga, do lado da vespa, a vespa é o referencial. E a posição? A posição é a posição da formiga, ou da vespa também. Mas a posição da formiga é ao lado da vespa, entendeu? A posição é ao lado da vespa. E pode ser tipo 100 metros da vespa. A posição é a 100 metros da vespa. Entendeu? A posição é bem simples, na verdade, também. Ponto material. O ponto material já é um pouco mais complicado, mas vai ficar simples porque eu vou explicar certinho. Vamos lá. O ponto material, ele é meio que assim. Vamos supor que tem uma rua com 100 km. Rua com 100 km é bem bastante. Bastante mesmo. Enfim, tem uma rua com 100 km. E tem o extra, que eu falei. O extra, ele tem 23 metros é muito pouco. O extra ele tem uns 200 metros de comprimento, largura, tanto faz. O extra tem uns 200 metros. Esses 200 metros importam na conta de 100 km. É insignificante, entendeu? Então, basicamente, o ponto material é o extra. O extra é só o extra. Não tem a largura do extra específica, o que é o extra. Então, é só um ponto. É um ponto, assim, na reta, assim, é um ponto. Na rua de 100 km. É só um ponto, entendeu? Então, é um ponto material. Que é uma coisa ali, só que é insignificante a largura, o tamanho dele. E o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, ele é legalzinho também, ele é meio simples. Vou explicar aqui pra vocês. Eu vou fazer a fórmula. Então, vou explicar. Nossa, meu Deus, Nicolas, o que é essa fórmula estranha? Meu Deus, não tô entendendo nada. Vou explicar exatamente. E não é difícil, vou explicar pra vocês que não é difícil. Vou ler pra vocês, que vai parecer meio difícil, mas eu vou ler. Delta T é igual a TF menos T0, o TO. E tá, isso parece estranho, mas o delta, você tem que entender que é só um delta. É só tipo, insignificante, é tipo delta, tá ali só porque tá ali. Porque basicamente o que importa é isso aqui, ó. TF, o próprio tá escrito assim, é F de final. Então é o tempo final. Tipo, eu fiz uma corrida que levou 3 minutos. Só que eu comecei ela no minuto 15 da corrida. Então eu terminei no minuto 18, o tempo final é o 18, entendeu? E o tempo inicial é o 15, eu comecei no 15, entendeu? Então, tipo, o delta T é os 3 minutos. Eu fiz a corrida em 3 minutos. Só que eu comecei no minuto 15. O tempo final é o 18. Por quê? Porque eu terminei em 3 minutos. E 3 minutos é o delta. É basicamente isso. Não sei se confundiu você, mas eu vim aqui para tentar explicar melhor para você o que era. Eu vou explicar das leis de Newton, que eu ia explicar que eu já ia explicar. E vamos fazer umas questões. Então, vamos aqui falar sobre o nosso querido amigo Newton, leis de Newton. Como assim as leis de Newton? É porque ele lembra que ele estava tentando criar uma lógica entre as coisas que acontecem na natureza, os bagulho e tal. Então, ele conseguiu. A primeira lei que ele conseguiu criar, a primeira é basicamente assim, é a lei da inércia. Tudo que tá parado vai continuar parado, e o que estiver se movimentando vai continuar movimentando. Vou escrever. E a lei da inércia, na verdade, ela funciona assim: tudo que estiver parado realmente vai ficar parado, a não ser que alguma coisa mova aquilo do lugar. E isso é bem óbvio, dá pra você perceber em qualquer coisa. Tipo, minha cama tá aqui parada e tá parada, ela continua parada, ela vai continuar parada. Agora, a que tá em movimento vai continuar em movimento, ela é meio diferente, porque ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme. E o que é isso? Me explica aí, Nicolas. Então, movimento retilíneo uniforme, ou seja, em linha reta. Retilíneo, linha reta. Basicamente é tipo, continua na mesma direção. Tipo, linha reta. Uniforme é assim, ele não vai mudar. Entendeu? O movimento é aquele e vai continuar sendo aquele. Se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, porque essa é a lei da inércia. Ele vai sempre continuar em movimento retilíneo uniforme, entendeu? A não ser que alguma coisa pare, obviamente. Então, vamos lá para a segunda, que a segunda é, na verdade, assim, eles chamam de princípio fundamental da dinâmica. E ó, tá vendo? Dinâmica de novo aí. Antes eu falei sobre cinemática, agora sobre dinâmica.
que basicamente ela é mais interessante de falar sobre porque ela é o que fala o que a força é, o que a força, o que acontece assim. Eu vou colocar a fórmula dela aqui, eu vou explicar rapidão. Então, tá aqui, ó. Aqui tá a fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. A força, o resultado da força é a sua massa, o seu peso, não peso, porque se eu falar pesos físicos me matam, mas a sua massa, o quanto você pesa. O quanto você pesa, na balança aquela lá é sua massa, na verdade, entendeu? Por isso que os físicos ficam meio bravos quando falam massa e peso, porque são coisas diferentes. E a aceleração, o que é a aceleração? Isso me complica, né? Mas vamos lá. A aceleração é a velocidade com que você cai para baixo. Porque cair para cima é complicado, né? Mas é a velocidade com que você cai. Por que você cai? Porque você tá vendo, se eu deixar meu braço aqui, ele não vai flutuar, ele vai cair. É normal. Isso se dá por causa da gravidade, obviamente. A gravidade é aquilo que te puxa para baixo. Que é uma força muito, muito, muito forte que você não consegue. Você até consegue, obviamente, lutar contra ela, mas você não consegue fazer com que ela deixe de existir, porque ela existe, é a gravidade. E é aquela famosa história quando o Newton estava sentado assim, suavão, aí do nada, pum, caiu uma maçã na cabeça dele e ele percebeu, meu Deus, as coisas caem! Como se ele nunca tivesse pulado na vida e percebido que ele cai também. Mas é assim, essa história é engraçada assim, mas enfim, ninguém sabe se é verdade. E foi com isso que ele criou essa segunda lei, que a força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração da gravidade, realmente. A aceleração, ou pode ser da gravidade, pode não ser. É a aceleração em geral, mas geralmente falam da gravidade porque é a que toda vez continua existindo. Com qualquer experimento que você fizer. A não ser que você tire da gravidade. Aí vai ser a aceleração que você colocar no negócio, entendeu? A massa vezes a aceleração que colocou, a aceleração que teve, é igual a força. Entenderam isso? É nóis? É isso? É isso? Então vamos para a terceira. A terceira é aquela que diz que toda ação tem uma reação. Que basicamente é acreditado também, toda ação tem uma reação. Mas ela fala mais ou menos que tipo, se eu empurrar alguém, a pessoa vai para frente, obviamente. Mas se eu empurrar uma coisa muito mais pesada que eu, é mais fácil eu ir lá, empurrar e eu ir para trás, entendeu? Então, basicamente, o que ela fala é que quando eu empurro, eu estou fazendo uma ação. E essa ação vai vir para você com a mesma força, entendeu? Com a mesma intensidade, só que em sentido oposto. A intensidade, tipo, a mesma, você empurrou assim, vai voltar com a mesma intensidade, só que com a direção oposta. Entendeu? Vai ser, eu vou fazer assim, só que vai voltar pro outro lado, entendeu? A força, a intensidade é a mesma que volta, mas o sentido é o oposto. Tipo, eu não vou empurrar e minha mão vai voltar para frente, não faz sentido, entendeu? É isso que ele conseguiu encontrar esse sentido na natureza também, entendeu? É muito louco, meu, nossa, muito, muito da hora que o bicho é brabo realmente. E vamos aí fazer umas. Eita, caiu uma caneta. Vamos aí fazer umas questões sobre cinemática e dinâmica e leis de Newton e é nóis. Então, estamos aqui com a primeira questão. A primeira questão é sobre Newton e eu vou ler aqui. Um corpo de massa 4 kg encontra-se em repouso e é submetido a uma força de intensidade de 60 newtons. E uma coisa que eu não contei para vocês eu vou contar agora. O Newton foi tão brabo que na força a unidade que utilizaram quando... Porque tipo, a força é igual a massa vezes o A, que é a aceleração, que eu tinha falado pra vocês. Qual é o nome? Não vou falar tudo. É a unidade, tipo, aqui é 4 quilogramas, então você sabe que é quilogramas. Agora, a unidade que usaram para medir a força foi tão... O Newton foi tão brabo que foi dado o nome de Newton, entendeu? Tipo, o bicho é tão brabo que ele tem uma unidade. Então ele realmente foi top. Enfim, vamos continuando. Qual é o valor da aceleração adquirida pelo corpo?